Vamos lá. Criação, o nosso Deus, todo ser que respira louve. Nos confins da terra que o povo se levantará, cantará. Nos montes e vales, nas praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Criação do nosso Deus, todo ser que respira louve. Nos confins da terra que o povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem, louvem, todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Digno de toda a glória, honra, pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda a glória, honra, pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno, digno de toda a glória, honra, pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Louvem, A igreja. louvem, todos os povos louvem, a criação cantará. Crianças, Louvem, as crianças agora. Estão ouvindo? Todo mundo. Louvem, louvem, todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Aleluia! Louvado é o Senhor. Muito alegres. nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia! Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer.
sei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Oh, 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 oh. Graça e paz seja com todos os irmãos e irmãs, amém? Mais uma vez estou muito alegre de poder estar aqui nesta noite para compartilharmos a palavra de Deus. Convido a igreja para abrir a Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira João, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3. Todos encontraram? Primeira João, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar. Levantem as mãos para o Senhor. Vamos orar. Nosso Deus
nosso amado, santo e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus bendito, todo-poderoso, nós te agradecemos pela grandeza do seu amor, pela grandeza da sua misericórdia para conosco e para com toda a humanidade. Nós te agradecemos, Pai, pelo grande privilégio de sermos teus filhos e filhas, lavados e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos, Pai, pelo grande privilégio de estarmos aqui nesta noite mais uma vez adorando ao Senhor. E nesta hora nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco através da tua bendita palavra. O Senhor tem um compromisso com a tua palavra. O Senhor trata com o ser humano através da tua palavra. Amado Espírito Santo, em nome de Jesus, fala de uma maneira profunda e marcante a cada coração nesta noite, através desta ministração. Para a glória e o louvor do nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Aprendendo a viver como verdadeiros filhos e filhas de Deus, é o tema desta ministração para esta noite. Meus amados irmãos e irmãs, o nosso aprendizado na vida, ele se processa dia após dia. Enquanto estivermos neste planeta Terra, nunca vamos chegar ao pleno conhecimento de tudo. O aprendizado, ele se processa dia a dia, de multiformes maneiras, e nós precisamos estar atentos para aprender. Porque muitas vezes o ser humano, ele chega a um certo nível, que ele acha que não precisa de aprender mais. Na vida cristã, isso ocorre muito frequentemente. Às vezes, a pessoa fala assim: eu já tenho 30 anos de crente, tenho 40 anos de crente. Outros dizem: eu nasci na igreja, eu sou filho de crente, eu tenho 50 anos, 60 anos, 70 anos que eu estou na caminhada cristã. E quando a pessoa se expressa desta maneira, indiretamente ela quer dizer: eu já aprendi muito, já sei muito. Mas nunca nós sabemos muito. Quanto mais aprendemos, mais precisamos aprender. E aqui João está nos chamando a atenção para uma coisa: para nós refletirmos sobre a grandiosidade do amor de Deus. Porque muitas vezes se fala no amor de Deus, mas muitas vezes não paramos para refletir sobre a grandiosidade do amor de Deus. E João está nos chamando a atenção para esta realidade. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Parece uma coisa simples ser filho de Deus, né? Aliás, acontece de vez em quando uma grande polêmica a respeito dessa questão, porque muitas pessoas que não são convertidas, elas questionam: por que os crentes dizem que eles são filhos de Deus e que eu não sou? Na verdade, é uma questão que precisa de ser bem explicada, porque do ponto de vista criacional, todos os seres humanos são filhos de Deus. É preciso nós cristãos entendermos isso, porque quando um cristão chega para um não cristão e diz que ele não é filho de Deus, na verdade isso se constitui uma grande ofensa, porque do ponto de vista criacional, todos os seres humanos
são filhos de Deus. Mas não basta ser filho de Deus apenas do ponto de vista criacional. É preciso ser filho de Deus pela segunda vez. É preciso ser filho de Deus pela redenção. Isso aí que faz toda a diferença. Ser filho de Deus por redenção. Já é filho de Deus quando nasce, pelo ato criacional. Mas no decorrer da vida precisamos de ter uma outra experiência com Deus, que é a experiência do novo nascimento, e que agora vamos ser filho por redenção. E esse filho por redenção, ele tem um outro estilo de vida. O filho de Deus, apenas por criação, ele tem um estilo de vida que muitas vezes está distante do propósito de Deus. Porque ele foi criado por Deus, mas não tem uma experiência com Deus, não conhece a Deus, não passou pela experiência do novo nascimento espiritual. Então o seu estilo de vida é todo baseado em conceitos humanos. E aí ele faz o que ele sente vontade de fazer, ele dá vazão a todos os seus desejos, todos os seus sentimentos, todos os seus conceitos, age da maneira que ele acha que está certo, porque está de acordo com a vontade dele. Mas o filho por redenção, ele não vive mais desta forma. O filho por redenção, ele quer agora viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, em todos os sentidos da vida. E isso que faz toda a diferença, né? E João então está dizendo, agora os filhos de Deus por redenção são verdadeiramente filhos de Deus, e têm agora um novo propósito na vida, e quer viver em todo o sentido da vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso ele vai dia a dia estudar a palavra, meditar na palavra, procurar compreender a palavra, procurar absorver para dentro dele a palavra e ao mesmo tempo colocar em prática a palavra de Deus. E quando esse filho de Deus por redenção, ele começa então a praticar a palavra de Deus, ele se torna estranho. Ele se torna estranho para aqueles que são filhos apenas pelo ato criacional. Então, João está falando aqui, e aqueles que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, procuram no dia a dia viver uma vida governada pelo Senhor. Ele não tem mais prazer em pecar, ele está sujeito a pecar, mas não tem mais prazer em pecar. Ao passo que aqueles que são filhos de Deus apenas pelo ato criacional, eles vivem no pecado, gostam de pecar, acham gostoso pecar, praticam o pecado, têm prazer na prática do pecado. Mas aqueles que nasceram de Deus, que são filhos por redenção, não têm mais prazer em pecar, não se sentem bem com o pecado, não gostam de pecar, não querem pecar no sentido doloso. Não é muito interessante nós entendermos isso. A pessoa nascida de novo, ela não tem mais vontade de pecar, ela está sujeita a pecar, mas não tem prazer no pecado e não quer pecar propositalmente. E quando ocorre esse pecado, que ela não tinha intenção de cometê-lo, imediatamente o Espírito Santo toca lá no seu coração, toca na sua mente, chama a sua atenção e fala: quando você errou,
você está numa rota contrária à minha vontade. E imediatamente esta pessoa, ela volta a atenção para Deus. Imediatamente ela atende a advertência do Espírito Santo e imediatamente ela se volta para Deus para corrigir a sua rota. Então João diz que por causa disto o mundo não nos conhece, o mundo não nos entende. Ou seja, aqueles seres humanos que ainda não tiveram a experiência do novo nascimento espiritual, eles não conseguem entender isso. E acham estranho. Ou seja, para uma pessoa degenerada, ela acha estranho um cristão não adulterar. Para ela é uma coisa estranha. Rapaz, você só tem uma mulher, rapaz, nesse mundo, com tantas mulheres nesse mundo, você só tem uma mulher, rapaz, você só se dedica a uma mulher, que coisa estranha. Ou então, para a mulher neste mundo, no mundo moderno que nós vivemos hoje, você só tem um marido, você só se dedica a esse marido, é fiel a esse marido, que coisa estranha. Você é honesto neste mundo infestado de tanta desonestidade, cheio de tanta desonestidade. Que coisa estranha, você parece um ET. Mas é exatamente isso, esse contraste. Há um contraste entre o estilo de vida dos verdadeiros filhos e filhas de Deus e aqueles que não conhecem a Deus. E nós temos que entender que isto é consequência de ter uma verdadeira experiência com Deus. Existe uma diferença muito grande entre ser frequentador de templo e ser uma pessoa nascida de novo. Frequentar templo é uma coisa, ter vida com Deus é outra coisa. Ter uma etiqueta de crente é uma coisa, ter vida com Deus é outra coisa. É possível ter etiqueta de crente e nunca ser crente. É aquele tipo de pessoa que um dia ouviu o apelo na igreja, levantou a mão para Jesus, ela foi tomada ali de uma pequena onda emocional, levantou a mão para Jesus, não é só levantou a mão para Jesus, não ocorreu mais nada, levantou a mão para Jesus, pregou uma etiqueta de crente na testa, começou a frequentar templo. Eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, sou crente. Mas essa etiqueta de crente não vale nada. Irmão, nós temos que estar atentos para esta realidade. Etiqueta de crente não vale nada. Etiqueta de evangélico não vale nada. Etiqueta de batista não vale nada. Etiqueta de religião não vale nada. O que vale é ser nova criatura. O que vale é ser verdadeiramente nascido de novo e viver um estilo de vida de verdadeiro filho e filha de Deus, procurando no dia a dia andar na obediência a Deus. É isso que faz toda a diferença. E é isso que o João está falando aqui para nós. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, enquanto estamos nesta dimensão terrena, a nossa visão a respeito de Deus, ela é muito rasa. Por mais que nós cresçamos na fé, por mais que nós tenhamos experiência e mais experiências dia a dia da nossa vida, ainda assim a nossa visão continua muito rasa, a nossa compreensão continua muito curta.
Por isso que nós precisamos dia a dia pedirmos ao Espírito Santo para nos revelar a grandiosidade do amor de Deus, a grandiosidade da sua misericórdia. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum ser humano poderia nem mesmo mencionar o nome de Deus. Mas por causa da grande misericórdia de Deus, Ele se compadeceu da humanidade, numa profundidade tão imensurável, que enviou o seu Filho Jesus para passar por todo aquele processo de sofrimento, para conquistar para nós a salvação, tanto a salvação existencial quanto a salvação eternal, porque a nossa experiência de salvação começa no dia que nós convertemos, e quando convertemos, essa experiência da salvação que nós temos, ela vai ter um reflexo geral em todas as áreas de nossas vidas. Uma pessoa verdadeiramente salva em Cristo, ela jamais vai concordar com qualquer coisa que esteja fora dos propósitos de Deus. Ou seja, se uma pessoa converteu de verdade, esteja ela onde estiver, ela vai manifestar ali a glória de Deus, a justiça de Deus. Uma certa vez eu morei numa cidade e fui convidado por um partido para me candidatar a vereador. E quando eu falei com a igreja que eu iria me candidatar a vereador, veio aquele montão de pessoas de todos os lados, de irmãos, de irmãs. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, não vai mexer com isso não, pastor. Não vai entrar nesse campo não, pastor, que esse campo é perigosíssimo. E todas as pessoas que eu conheci até hoje, irmãos, crentes que entraram nesse campo, morreram, foram triturados. Então não vai não, pastor. E eu falei, gente, eu entendo o cuidado de vocês comigo, o zelo de vocês comigo, mas afinal de contas eu preciso testar a minha estrutura. Pois bem, irmãos, vamos confiar no Senhor, que Deus vai estar assistindo lá esse irmão. Prosseguindo com a ministração, como eu estava falando, nesta época eu fui convidado então para me candidatar a vereador. Então muitas pessoas vieram falar comigo, pelo amor de Deus, pastor, não mexe com isso não, pastor, que o senhor vai entrar lá e o senhor vai cair, porque eu conheço vários que entraram e caíram lá devido à corrupção, isso e aquilo. Eu falei, irmãos, eu agradeço vocês pela atenção, pelo zelo para comigo, mas por outro lado eu preciso ir, porque eu preciso testar a minha estrutura. Eu preciso ver se eu sou servo de Deus de verdade ou não sou. Porque se eu entrar lá e eu me corromper e cair, é porque eu não converti. É porque eu não sou o servo de Deus de verdade. Então eu vou ter que rever a minha vida e tomar um outro posicionamento. Agora, vamos ver então quem é mais forte, se é Deus na minha vida ou se é, né, os contratempos que ocorrem lá no mundo político. E eu orei a Deus e fui, né, e Deus abençoou, me deu graça, me deu sabedoria, que eu entrei limpo e saí limpo, sem problema. E testemunhei para milhares de pessoas. Sei, na época, o último comício que teve lá na cidade, tinha mais ou menos umas 7.000 pessoas no comício. O meu discurso foi todo baseado na Bíblia. Abri a Bíblia, li a palavra de Deus e fiz todo o meu discurso baseado na Bíblia. E joguei o sal
em cima daquela multidão. Então, não fui eleito, mas também não tive problema. Não tive problema, foi bênção, tive a oportunidade de testemunhar para milhares de pessoas, né? Então nós precisamos de estar revestido da graça de Deus, e nós não podemos ter medo de enfrentar os contratempos da vida, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Quem teve uma experiência real com Deus, ele tem uma blindagem na vida dele. A presença de Deus em nossas vidas se constitui uma blindagem sobre nós. E Deus então nos fortalece para enfrentarmos e vencermos as batalhas da vida. E uma das batalhas que nós temos que vencer no dia a dia da vida é o pecado em suas multiformes maneiras. Então João está dizendo que nós ainda não temos uma compreensão bem clara e profunda da realidade do reino de Deus em toda a sua extensão e profundidade. Mas sabemos que o céu é uma realidade. Sabemos que haverá um acerto de conta no final desta vida. Sabemos que há um inferno e um céu. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, está cuidando de nós dia após dia e nos fortalecendo, nos amadurecendo, nos revelando a sua misericórdia, o seu amor, e nos ajudando a superar o pecado em suas múltiplas formas, e assim estarmos preparados para encontrarmos com o Senhor quando Ele se manifestar. Está dizendo a palavra que quando Ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Mas aí ele diz assim, vamos ver o que está no texto aqui, verso 3, ele diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Ou seja, aqui João entra na esfera da individualidade. Deus trata com a humanidade a nível coletivo e a nível individual. Aqui João está entrando na esfera da individualidade. Ele diz: todo aquele que tem nele esta esperança. Quem tem esperança de estar na glória com o Senhor aqui? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Está muito fraco. Você tem esperança de ir para a glória? Levante a sua mão e diga glória a Deus, aleluia. Então, se você tem essa esperança, não esqueça de purificar. Dia após dia, encare você mesmo frente a frente, com toda objetividade e seriedade, e procure lançar fora da sua vida tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Viva como um verdadeiro filho ou filha de Deus. O verdadeiro filho e filha de Deus não tem mais prazer no pecado. Não tem mais prazer em fazer nada contrário à vontade de Deus. Ele quer o tempo todo fazer a vontade de Deus. Aleluia. E esse processo de purificação, ele é contínuo. É contínuo e de multiformes maneiras. Tanto a nível externo como a nível interno. E principalmente a nível interno. Porque trabalhar o nosso interno, irmãos, é mais complicado do que o trabalhar o externo. O nosso interior precisa de ser muito bem cuidado no dia a dia. Porque dentro de nós brota a cada instante sentimentos, desejos, pensamentos que muitas vezes eles não têm nenhuma conexão com Deus. E eles precisam de ser rechaçados
Eles precisam ser confrontados com a palavra de Deus e lançados fora da nossa vida. E isso depende da nossa disposição de obedecer a Deus. Prosseguindo, então, João diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, todo aquele que pratica pecado, ele está transgredindo a lei da graça. Jesus veio e estabeleceu a lei da graça para, através da lei da graça, destruir o pecado, acabar com a ação do pecado na vida do ser humano. Mas se o ser humano continua pecando, ele continua transgredindo essa lei da graça. E se ele continua transgredindo essa lei da graça, ele perde o direito de entrar na glória celestial. O verso 5 diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O que é viver pecando? É ter prazer no pecado, é praticar o pecado, é ter prazer no pecado, é ter a consciência de que está pecando e continuar pecando e tendo prazer em continuar pecando. Quem tem esse estilo de vida não conheceu a Deus. Pode ter uma etiqueta de crente, mas não conheceu a Deus, não nasceu de novo. Pode ser membro de uma instituição religiosa, mas não conheceu a Deus. Não é uma nova criatura em Cristo, não é nascido de novo. E, portanto, esse tipo de pessoa, ela está enganando a si própria. Ela está achando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Ela está achando que está agradando a Deus e está agradando ao diabo. Ela está achando que está caminhando no caminho certo, mas está caminhando para o inferno, com a sua etiqueta de crente e tudo. Nós precisamos ter uma consciência de quem somos no dia a dia da nossa vida. Não fique satisfeito só com uma etiqueta de crente. Não fique satisfeito só de frequentar templo. Não, procura dia após dia se descobrir e confrontar você mesmo à luz da palavra de Deus. Encare você frente a frente à luz da palavra de Deus e procure ter consciência de todos os seus atos na presença de Deus no dia a dia, porque a palavra de Deus diz que todos haveremos de prestar contas ao Senhor. Haverá o dia da prestação de contas. Tem gente que fala assim: eu não estou me ligando muito para esse negócio de honestidade, mas não, porque no mundo que a gente vive atualmente não tem honestidade. Então eu vou fazer a mesma coisa. A justiça no mundo não existe, então eu vou fazer as coisas também que der na minha cabeça, eu não estou nem para nada. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. E diz a palavra de Deus que dura coisa é cair nas mãos de Deus como juiz. É muito gostoso cair nas mãos do Senhor Jesus como Salvador, como advogado que advoga a nossa causa, como amigo. É muito gostoso cair nas mãos dele como Redentor, como Salvador. Mas dura coisa será cair nas mãos dele como juiz, porque lá não haverá propina. Não haverá propina, não tem nenhum advogado, nenhum promotor, nenhum desembargador nesse mundo que poderá persuadir o Senhor Jesus, porque Ele é o juiz perfeito, que conhece todos os corações. Fiquem todos em pé.